Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Hoje a gente vai estar vendo assuntos bem interessantes da nossa disciplina. Então eu peço para que vocês assistam o vídeo do início até o fim. Preste atenção na descrição do que está sendo solicitado. E aproveite para pegar o livro de vocês e acompanhar o que eu vou estar explicando com o livro, que isso vai facilitar na compreensão do assunto por parte de vocês. Também anote as dúvidas, curiosidades, porque no momento certo a gente vai estar falando sobre isso, tá certo? Então vamos juntos agora para a aula de ciências? Então, turma do sexto ano, a gente inicia hoje nossa aula falando sobre o sistema sensorial ligado ao paladar, olfato e tato, para a gente concluir aí o sistema sensorial. Inicialmente, a gente vai verificar a questão do paladar e o olfato, porque são sistemas sensoriais que estão interligados. E no finalzinho, a gente vai ver o sistema sensorial do tato, tá certo? Então, o paladar, no qual a gente vai começar a falar, a gente consegue ter a percepção de sabores a partir desse sistema sensorial. E a língua, gente, é um órgão muscular, é um músculo que ajuda a gente a misturar o alimento enquanto a gente mastiga. Então, conforme a gente vai mastigando, a língua ajuda a misturar o alimento com a saliva. A língua ajuda também com a ação da deglutição, que é o ato de engolir o alimento. Na nossa língua também temos estruturas denominadas de papilas gustativas, que têm a função de perceber o gosto do alimento, e as papilas táteis, que percebem a textura do alimento. Se o alimento é liso, crocante, cremoso. Assim como também, a partir das papilas táteis, a gente consegue perceber a temperatura do alimento, se está quente, se está frio, o meio termo, que é quando a gente fala que está morno. E aí a gente tem, né, como vocês podem observar, a imagem ampliada da nossa papila gustativa, que dentro dela temos um monte de estruturas amarelinhas. Essas estruturinhas mais abaixo, que parece um monte de pontinhas, são 4 de um lado e do outro a gente vê 5. Então, dentro da papila gustativa, a gente vai ter essas estruturas que são denominadas de botão gustativo. E dentro do botão gustativo, existem células sensíveis, ou células que a gente chama aí de sensoriais, que percebem a presença do alimento. E no final dessas células, existem terminações nervosas. Então, por exemplo, quando a gente comemos determinado alimento, a gente vai perceber sua presença dentro da boca pelas papilas táteis. E percebemos também o gosto por causa dos botões gustativos que estão no interior das papilas gustativas. Então, você está comendo, por exemplo, um chocolate. Quando você encosta o chocolate na sua boca e língua, em sua língua vai logo perceber o doce do chocolate e o gosto. As substâncias do chocolate entram em contato com as células sensoriais do botão gustativo, que captam essas substâncias, que é um estímulo, manda essa informação para as terminações nervosas. E as terminações nervosas conduzem essa informação até o nosso cérebro. E o nosso cérebro vai interpretar a informação e verificando que o alimento que a gente está mastigando, que a gente está consumindo, é o chocolate. Se por um acaso a gente come alguma coisa, por algum motivo, você acaba não escovando bem os seus dentes, né? Não escovando corretamente, e ficou alguma partícula presa no dente, ou em algum lugar da sua boca,
Você consegue perceber que tem algo dentro da sua boca por causa das papilas táteis, que percebe a presença de qualquer coisa diferente dentro da nossa boca. E aqui, gente, são regiões, né? São regiões da nossa língua, que ela tem a capacidade de perceber diferentes sabores em áreas específicas. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir o sabor em toda a região da língua. A gente consegue, tá certo? A gente consegue ver a presença de um alimento quando ele é doce, quando ele é salgado. Mas, por exemplo, tem regiões que a gente consegue perceber com mais precisão. Por exemplo, o salgado aí. Vocês podem ver que o salgado a gente vai sentir mais na ponta da língua. Mas isso não quer dizer que a gente não possa sentir em outras regiões. A sensação, a parte mais sensorial, vai estar nessas regiões. A partir dessas áreas específicas, dessas regiões, que podemos sentir com mais profundidade os sabores como salgado, o azedo, o doce. E o olfato, gente? Como é que funciona, né, o olfato? O olfato ele é muito importante e ele nos protege. Nosso olfato, comparado com até alguns órgãos, o olfato do caso de alguns animais, era isso que eu queria falar. Se a gente for comparar o olfato nosso, né, nós seres humanos, com de alguns animais, como o cão, como o gato, existe uma grande diferenciação, porque eles têm o olfato bem mais aguçado. E isso explica, a gente pode ter, por exemplo, se você tem um gato ou cachorro em sua casa e você acaba saindo. Então, quando você chega ao portão da sua casa, geralmente esses animais já vão perceber que você está chegando a partir do seu cheiro. Agora, como funciona o nosso olfato, né? Primeiro, o nosso nariz, ele apresenta duas cavidades, que a gente chama aí de narinas. Esses dois buraquinhos que a gente tem são as narinas. E elas são responsáveis por permitir a entrada do ar para dentro do nosso nariz. E na hora que o ar entra, ele não vem apenas com oxigênio para a gente, mas também com partículas que apresentam odores. Quando a gente percebe aí, por exemplo, que na hora que essas partículas entram na nossa narina, como mostrado aí na imagem, tá certo? A pessoa está sentindo o cheiro de algo, tá vendo? Vocês podem perceber, ela está sentindo o cheiro de algo. E que aí vai estar suspenso no ar. A gente vai ter as células olfativas que vão perceber esse cheiro, vai levar essa informação ao cérebro e o cérebro vai interpretar. É como, por exemplo, aqui, fica mais fácil a gente perceber a partir dessa imagem. O que vai acontecer? Então, a pessoa, vamos imaginar que a pessoa está aí sentindo o cheiro da flor, né? A flor exala o cheiro que está suspenso no ar. Se ele tiver suspenso no ar e não entrar nas narinas, essas partículas, a gente não vai perceber o cheiro. Então, o odor ele tem que estar presente no ar e essas partículas têm que ser levadas até o nosso nariz a partir das narinas. Tá certo? Agora, quando essas moléculas, no caso, entram dentro das nossas narinas, elas vão chegar na nossa cavidade nasal, que é essa parte aí destacada como o número 2, tá certo? E na cavidade nasal, a gente tem um monte de cílios. Esses cílios estão representados aí, vocês podem ver, a partir dessas cores, né? Verde, lilás, vermelho. Então, esses cílios, elas têm em suas pontas terminações nervosas. Esses cílios lembram bem os cílios.
está tendo vazamento de gás, né? Gás de cozinha, por exemplo. Então, a partir da nossa sensibilidade desse órgão do nariz, a gente pode perceber essas sensações, se tá tendo um cheiro agradável, desagradável. Às vezes a gente está viajando, por exemplo, para um sítio, e a gente sente, quando vai no caminho da estrada, o cheiro de animal morto, né? A gente se atordoa, e aí muitas vezes está distante, mas é porque as partículas que estão, as moléculas que estão no ar, vão chegar até as nossas narinas, e os cílios, com as suas terminações nervosas, vão perceber esse estímulo e levar até o nosso cérebro, que vai interpretar essa informação, como eu falei para vocês. E olha que interessante, que eu vou falar para vocês agora com relação ao nosso olfato. Ele ajuda a estimular o nosso paladar. Às vezes, meio-dia, naquele horário do almoço, alguém da sua casa começa a fazer uma comida. Você está no quarto, na sala, e vem aquele cheiro no seu nariz. Quando você sente aquele cheiro gostoso de alguma coisa, alguma comida, normalmente a boca começa logo a se encher de saliva, porque o nosso cérebro conseguiu armazenar o cheiro do alimento e ele consegue fazer uma associação aí com o nosso paladar e estimular para que a gente vá comer. E é por isso que a gente vai ver aí a atuação conjunta do paladar e do olfato. Vamos ver o que acontece quando comemos algo. Quando a gente aproxima o alimento próximo à boca, é nesse momento que as partículas de odor que estão suspensas no ar vão adentrar nas narinas, vão entrar em contato com o nervo olfativo. E isso aqui, gente, ocorre de forma muito simultânea. Você coloca a colher com a comida na boca, vai sentir o gosto e perceber o cheiro de um determinado alimento. E o seu cérebro vai fazer a conexão do gosto com o cheiro do alimento, para você saber que aquele alimento tem aquele cheiro e aquele gosto. Por exemplo, se você está comendo duas frutas que são adocicadas, tipo banana e manga juntas, então você vai perceber o doce devido ao paladar em ambas as frutas, mas o seu olfato, pelo cheiro, é que ele vai conseguir diferenciar o que é manga e o que é banana. E aí, quando ficamos resfriados ou gripados, a nossa cavidade nasal fica cheia de muco, de secreção. Como vocês podem ver aí, próximo ao nervo olfativo, a gente tem um muco. Então, geralmente, quando esse muco fica numa quantidade maior, ela vai interferir na comunicação entre o nervo olfativo com as partículas que entram pelas narinas. Então, quando nos alimentamos, então ficamos sem perceber o cheiro do alimento e ficamos com dificuldade aí para sentir o gosto. E agora, nesse período, né, do novo vírus, a gente percebe e ouve muito falar da perca do olfato e do paladar. Então, é essa interligação que a gente percebe, porque o nosso cérebro, ele faz a conexão entre o cheiro e o sabor do alimento. Então, muitas vezes, por uma dificuldade com o sistema aí sensorial do olfato, a gente acaba não sentindo os sabores do alimento. E o tato é o próximo, né? Como vocês podem ver aí, o último sistema sensorial. Então, o nosso tato só acontece graças a Deus, né? Aí, a nossa pele. Graças à nossa pele é que a gente tem aí a percepção do que pode estar acontecendo no ambiente, do que pode estar caminhando sobre o nosso corpo. Então, o tato, ele não acontece apenas na mão. Muitas pessoas ligam o tato apenas à mão, mas todo o nosso corpo é revestido por pele. Então, em todas as regiões a gente vai estar sentindo
algum tipo de sensação provocado pelo ambiente. Então, o tato, ele nos ajuda a perceber quando algo está quente, quando algo está frio, quando a gente está com uma dor, né? A gente consegue também perceber a dor, né? A dor generalizada em todo o corpo, a dor localizada em alguma área do nosso corpo, assim como a pressão. E a partir do nosso tato, a gente consegue também perceber áreas superficiais, como as texturas, lisa, áspera, a gente consegue perceber a partir do tato. Então, na pele, gente, temos 3 camadas, que é a epiderme, que é a camada superior. Temos a camada intermediária, que vai estar aí no meio, que é a derme. Não tem destacado na imagem, mas temos outra camada, que ela é responsável por acumular gordura, principalmente, que é a hipoderme. Então, a hipoderme, ela é responsável por acumular a gordura. Então, na nossa pele, temos vários receptores de estímulo que são especializados em perceber diferentes sensações. Tipo a sensação aí como os corpúsculos de Meissner, que é responsável por sentir o tato com relação à pressão, à vibração. A gente tem os corpúsculos de Pacini, que também está ligado à pressão e vibração. A gente vai ter os discos de Merkel, que está ligado à pressão, assim como temos as terminações nervosas livres, que vai sentir cócegas, prurido, calor, frio, dor. Temos os bulbos terminais de Krause, que vai perceber o frio. Então, em várias áreas da nossa pele, a gente vai ter esses receptores que vão ser responsáveis por estar captando essas sensações que estão no ambiente. Além disso, a gente vai perceber a partir da pele, porque a pele ela também tem outras funções. Ela ajuda a controlar a temperatura do corpo, ou seja, ela ajuda a regular a temperatura, protege o corpo dos intempéries do ambiente, como o calor, o frio, o vento, o excesso de umidade. Ajuda no equilíbrio hídrico com relação à quantidade de água presente no nosso organismo. Serve de barreira, é a primeira barreira que o nosso corpo possui contra a ação de micro-organismos. Então, já vai servir como uma forma de não permitir a entrada deles no nosso corpo. Temos também que a pele é o órgão do sentido do tato. E na nossa pele, vamos voltar aqui, a gente pode imaginar aí, não sei se vocês percebem, essas estruturas que estão sobre a epiderme, né? É o pelo. Lá abaixo a gente vai ter a raiz. E na pele também, gente, a gente vai ter as glândulas sebáceas e sudoríparas, que são responsáveis por não estar deixando a nossa pele tão seca. As sudoríparas, por exemplo, ela permite a regulação da temperatura, porque quando o nosso corpo aquece, ela vai eliminar as excretas, e isso facilita para que o nosso corpo não fique super aquecido. Como também essas substâncias, elas acabam meio que evitando a entrada de micro-organismos também, né? Vai ter uma ação contra os micro-organismos. Não esquecendo que a gente tem que ter medidas de higiene com relação à nossa pele, né? Manter ela sempre limpa, não deixar acúmulo de suor, porque as bactérias ficam sobre esse suor e é o que vai gerar o mau cheiro. O que causa o mau cheiro não é o suor, é o acúmulo de bactérias. Então, é por isso que elas vão produzir outras substâncias. Então, é por isso que é importante usar roupas limpas, tomar banho, ter sempre as medidas de higiene, tá bom? Então, eu agradeço a vocês por ter chegado até aqui. Meu muito obrigada. E eu adoraria poder abraçá-los, ver seus sorrisos e estar bem juntinho de vocês. Mas, por enquanto, a gente se mantém dessa forma. Eu espero que vocês façam parte de vocês, fazendo a atividade sugerida e caminhada, porque vocês depois vão ser cobrados por isso, tá certo?
E se cuidem. Estou com muitas saudades de cada um.